Muito boa tarde a todos. Espero que estejam todos bem. Se vocês permitirem, eu já gostaria de iniciar. Vou tirar esse som. Posso começar, gente? Muito bem. Continuando o nosso assunto, coloquei a apostila aqui para a gente definir. E você também ir aí na sua apostila, né, e completando, e acredito que assim fica mais fácil, né? Mas, de qualquer maneira, a gente vai contribuir aqui com uma ou outra adição ao assunto, né? Então, muito bem. Na semana passada, nós falamos de dois tipos de cisão. Nós falamos das cisões heterolíticas e das cisões homolíticas. Acabei a aula com uma polêmica, né, sobre ser ou não ser homolítico e heterolítico. E hoje nós vamos aí definir, né? Então, o que acontece é o seguinte: a quebra das ligações, elas têm uma lógica. E essa lógica, ela é uma lógica que está relacionada à natureza das ligações químicas. Então, vocês conhecem, né, ou já estudaram, ou até já estão estudando, existem três ligações químicas atômicas, que são iônica, covalente e metálica. Quando nós tratamos de cisão, nós estamos tratando de cisões de covalências, né? Então, da ligação covalente. A ligação covalente, ela se fundamenta no compartilhamento de elétrons. Sendo assim, existem coisas dentro do fenômeno da ligação que, na minha opinião, hoje elas não vêm ao caso, tá? Mas se alguém quiser que eu explique, eu vou ter o maior prazer de explicar por que que é. Então, veja bem, quando você vir ultravioleta, você vai ver assim, ó, luz, ou vai ter esse negócio aqui, que é esse símbolo, o lambda, ou vai ter o UV, assim. Ou vai estar escrito assim, né, UV também, tanto faz. Então, quando você estiver vendo essas três coisas, quando isso acontecer, a cisão é homo, tá? Quando eu falo a cisão é homo, eu não estou te dizendo de forma alguma. Na verdade, eu não vou dizer isso para nada da química orgânica, tá? Que definitivamente vai ser homolítica. Tanto é que no seu exercício, olha o que está escrito, ó, mais prováveis. Por que mais prováveis? Porque pode ser que a cisão heterolítica aconteça. Foi isso que eu falei na aula passada. Então, sendo a homolítica a mais possível, como que ela seria aqui, né? Você vai ter o cloro metano, então CH3Cl, ele vai estar exposto à luz, né? Aí eu vou escrever aqui, ó, UV, vai produzir CH3 radical mais Cl radical. Eu me lembro que um dia desse, eu não sei se foi nessa sala, mas foi nessa escola, né? Eu perguntei se as pessoas sabiam o que era radical. Eu senti até um pouco de incômodo na pergunta, né?
Mas eu vou escrever aqui para desencargo da minha consciência, porque as pessoas me disseram que sabiam, mas a impressão que eu tive é que era uma definição biológica, né? Então eu vou dar uma definição aqui que é química, porque radical é um radical químico, né? Radical é a espécie com elétron desemparelhado. É isso que acontece. Na verdade, são substâncias ou espécies, que vai dar a mesma. Até escrever aqui, ó, espécies com número ímpar de elétrons. Então, essas duas coisas aí vai te ajudar você a entender o que é um radical. Qual é o detalhe? Radicais são radicais, são espécies químicas de extrema complexidade físico-química. O que isso significa? Reações radicalares são mais difíceis de controlar. Reações radicalares são mais difíceis de controlar. Se elas são mais difíceis de controlar, elas caem menos no vestibular, tá? Porque o vestibular ele não pode te perguntar um negócio que não acontece. Ou ele não pode te perguntar alguma coisa que seja um conflito técnico, um conflito teórico. Entenderam? Aí existem discussões que elas nunca vão entrar no âmbito de um vestibular, porque sabe que vai dar problema. Tá? Sabe, por exemplo, toda cisão na presença de luz ultravioleta é homolítica? Isso você pode afirmar? Não. Então, uma afirmação dessa jamais vai cair no vestibular, tá? Eles não vão perguntar para você verdadeiro ou falso de um negócio desse. Beleza? Quando você tem aqui o cloreto férrico, então, quando isso aqui acontecer, cloreto férrico, então é o Fe, peraí, nada a ver, já estou eu desenhando, ó, FeCl3, esse cara. Aí tem o cloreto de alumínio, ó, AlCl3, tá vendo? Isso também acontece no hidreto de boro, tá vendo? No hidreto de boro, isso também pode acontecer, no hidreto de gálio, também pode acontecer, tá? Essa lógica aqui eu gostaria de explicar, se for possível, né? Então, veja só. Essas duas aqui é heterolítica. Não posso escrever dessa cor aqui. Ó, essas duas aqui, ó, vou ter que usar uma outra cor, ó, heterolítica. E aqui também. Aí você vai botar um negócio na sua cabeça. Se a cisão for eletrolítica, heterolítica, a reação é polar. Aqui, ó, reação polar. Sabe por que eu estou escrevendo isso? Porque as reações polares são as mais famosas. Quando a cisão é homolítica, a reação, aqui, ó, ela é radicalar, que foi aquilo que eu falei para vocês, reação difícil de controlar, tá? Reação difícil de controlar. Eu não sei se tem alguém aqui nessa sala, aí vou fazer um comentário, né, para contexto da matéria, né? Se tem alguém nessa sala aqui que tem, por exemplo, o interesse de ser biomédico, existe uma profissão hoje, uma área do conhecimento chamada biomedicina. Na minha visão de químico, uma das matérias mais em relevância hoje é o biomédico, né? Porque eles são pessoas que têm um conhecimento biológico e químico estritamente aplicado ao fenômeno da medicina, que é o tratamento dos metabolismos e da fisiologia humana. Então, quando você pensa, por exemplo, numa vacina, ou num remédio de dor de cabeça, no antiepilético, no antitumoral, num remédio que vai fazer determinada substância não ser produzida para controlar diabetes ou hipertensão, essas coisas, né, da vida, elas são reações que geralmente são radicalares. O que isso significa? Que a garantia do produto não existe.
O que existe é a possibilidade de formar o produto que te interessa. Entendeu? A garantia não, porque reações radicalares são mais difíceis de ser controladas. Reações polares são mais fáceis de ser controladas. Está escrito BH3, ô Paula. BH3, hidreto de boro. Beleza? Então, heterolítico. O que vai ser? Você vai ter clorometano, ó. Aí você vai ter, FSL3. Você vai produzir esse cara, mais esse cara aqui. Aí aqui tem um detalhe. Aqui você vai produzir essa substância aqui, que tem falta de elétrons, e essa aqui, que tem excesso de elétrons. A substância que tem falta de elétrons, ela é chamada de eletrófilo. A substância que tem excesso de elétrons, ela é chamada de nucleófilo. Então, a cisão heterolítica, ou seja, na reação polar, vai acontecer por eletrófilo e nucleófilo. Por isso que a reação ela tem esse nome polar, porque ela tem o caráter do positivo, que é o eletrófilo, e do negativo, que é o nucleófilo. Beleza ali, gente? Todo mundo viu a cisão que eu fiz? Seguindo aqui embaixo, ó, vai perguntando aí se agarrar, hein? Ó, você vai ter CH3, CH2, Cl, na presença do cloreto de alumínio, AlCl3. Aqui é a mesma coisa, ó, CH3CH2 mais Cl. Aí a mesma coisa, ó, esse cara aqui nucleófilo e esse aqui eletrófilo. Porque aqui vai ter carbocátion, tá? Quando isso aqui acontecer, ó, olha só, você tem CH3, CH2, aí aqui, ó, tem 2 elétrons para ligar no cloro. Beleza? Quando essa ligação ela for quebrada, for rompida, aí vem aqui, rompeu. Tem um motivo para isso acontecer, tá? O que vai acontecer? Você vai ter o CH3, CH2 e o cloro vai ficar com os elétrons. Quando isso acontecer, esse carbono aqui fica positivo. Então, esse cara aqui, ele tem um caráter de cátion. Então, ele vai ser chamado de carbocátion, que é o carbono positivo. Beleza? Ou não? Ana Carolina, a cisão do cloreto de metila ou do clorometano, ela na presença de ultravioleta, ela pode ser homolítica ou pode ser heterolítica, tá? Em geral, ela vai dar homolítica, tá? Em geral. O que significa em geral? Ela pode dar heterolítica também, tá? Quando é que isso acontece? Eu não me preocuparia com isso agora. Beleza, Ana? Aceita que a homolítica vai dar mais certinho. Pode ser? Assim? Ou não? Tá. Agora, olha só, Ana, você vai fazer algum vestibular na área da ciência dura? Física, química, biologia, engenharia, essas coisas assim? Tá. O vestibular que você vai fazer é de alta concorrência? Difícil de passar? Você não escolheu ainda? Você sabe por que eu estou perguntando isso, gente? Porque existem provas que. Não, Ana. Esquenta a cabeça com isso, não. Aceita a homolítica. Beleza? Tranquilo. Não, tá tudo bem. O assunto que você não, tá tudo bem. Homolítica. Professor, Pode falar.
Mas eu fiquei um pouco perdida. Tem como saber quando é eletrolítica ou homolítica? Tem. Pior que tem. Você sabe como é que é? Com o meio que a reação está acontecendo. Com o meio. Deixa eu só dar uma ideia aqui no pessoal que está me perguntando, ô Ana, que eu vou. Você vai ser. Quando eu vejo um aluno do direito que me pergunta essas coisas, eu já acho que vai ser delegado federal. Porque eu conheci um delegado federal uma vez, ô Ana, que ele sabia mais química do que eu, assim, de lavada. Foi muito engraçado até. Quase que eu perguntei se ele queria me dar aula particular. E eu já era formado há muito tempo, hein? Mas calma aí que eu vou te ajudar. Ai, professor, eu acho até um pouco difícil, viu? Não, Mas, mas, ó, minha filha, eu já vi uns caras aí da Polícia Federal que são sinistros. LBH3, respondi. Vinícius Quaresma. Vamos lá, Vinícius, vou repetir, eu vou repetir. Presta atenção. Esse exemplo aqui é o seguinte. Eu gostaria de pedir a permissão, Vinícius, se for possível, se você deixa eu explicar por que que aquilo ali acontece. Porque, de repente, se eu te explicar por que que aquilo ali acontece, você vai entender porque o carbono é positivo. Pode ser? Hã? Ó, então vamos lá, hein? Ó, aqui no canto, gente, se acalma, hein? Ó, do lado de cá, tá? Veja bem, quando você tem, eu vou fazer H, C, H, H, Cl. Aí aqui, ó, quem é que vai estar aqui? O cloreto de alumínio ou o cloreto férrico, vai dar na mesma, tá? Olha o que está acontecendo aqui. Olha o que está acontecendo aqui. Esse cara aqui, ó, esse cara, que é o responsável pela cisão heterolítica. Vou te explicar por quê. Porque o alumínio, ele é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Então, se acalma, tá? O que que significa isso? A camada de valência do alumínio, ela tem o subnível S aqui e o subnível P, ó, aqui. Então, veja, ó, 1, 2, viu aí? Aí, como o alumínio teve que fazer ligação química, ele sofreu um fenômeno que eu não sei se vocês já estudaram na química orgânica, chamado hibridização. Já estudou, Vinícius? Um negócio chamado hibridização, quando você estuda carbono sp3, carbono sp2, carbono sp, vocês já ouviram falar desse negócio, gente? Hein? Ó, Vinícius falou, acha que não. E aí, gente? Ele tem certeza? Se você acha que não, vou pular aquela parte ali e vou jogar direto. Vinícius, tem problema não. Vou te dar uma ideia aqui sagaz, rapidão. Ó, o que que vai acontecer? Esse cara, do jeito que ele está aqui, ele não faz ligação química. Então, ele vai ter que hibridizar, tá bom? Ele vai ter que hibridizar. Quando ele hibridizar, o S vai colar no P. Então, você tem o S, ó, aí vai colar no P aqui, ó, no P. Então, observa. Um subnível cola no outro. Quando um subnível colar no outro, ó, eu tinha dois elétrons aqui. Aí agora, ó, o elétron que estava aqui, ó, ele vai passar para cá. O nome disso é hibridização, tá? O pessoal lá da química orgânica vai te ensinar. Se eles não te ensinarem, o professor de química 1 vai te ensinar. Porque isso aqui é matéria da ligação química. Então veja, ô Vinícius, e todos os que estão aqui. Esses três elétrons que estão aqui, ó, esses três elétrons que estão aqui, são essas três ligações que o cloro faz. Esses três elétrons, desemparelhados, ou seja, que não estão empalhados, que não estão em pares, eles estão sozinhos, fazem essa ligação química. Só que olha o detalhe, Vinícius, olha o detalhe, todo mundo que está me ouvindo. Esse orbital aqui está vazio, ó. Então ele tem um orbital vazio. Toda substância que tiver isso, ela tem um negócio que a gente chama na química de caráter ácido.
Aí você falar, professor, você está ficando doido. Olha para mim, gente. Acredite se quiser. Ácido e base possivelmente não tem nada a ver com aquilo que você imagina que é, tá? Porque a gente ensina, eu ensino também, tá? Que ácidos são substâncias que liberam hidrogênio e bases são substâncias que liberam OH. Mas, na verdade, ácido é isso aí, ó. Ácidos são as substâncias que têm orbital vazio e têm capacidade de receber elétron. O que, que vai acontecer aqui, Vinícius? Esse orbital vazio, vou desenhar ele aqui, ó. Esse orbital vazio que o alumínio tem aqui, ele vai atrair o cloro, que é cheio de elétrons. Visualizou? Na hora que isso aqui acontecer, você vai ter um intermediário desse jeito aqui, ó. Olha o que vai acontecer aqui, que doideira, gente. Química é muito legal, né? Aí você vai ter isso aqui, ó. O alumínio vai vir aqui, o alumínio vai vir aqui, ó, o alumínio tá aqui, ó. E aquele orbital dele vai vir aqui, ó, e vai ajustar. Como isso aqui é instável pra caramba, o que vai acontecer? Esse par de elétrons que está aqui, ele vai ficar com o alumínio. E como o carbono vai perder elétron, o carbono vira positivo. Por que esse par de elétrons vai ficar com o alumínio? Para preencher aqui, ó, o vazio do orbital dele. Por que o ferro, o alumínio, o paládio, a platina fazem isso? Porque o ferro, o alumínio, o paládio, a platina tem esse caráter ácido orbital vazio. Por isso que o carbono fica positivo. E o cloro vai ficar negativo, porque o alumínio vai arrastar o cloro com ele. Quando o alumínio arrasta o cloro com ele, o cloro fica tomado de cargas negativas e o carbono fica positivo. E aí? Vinícius? Ajudou, piorou, desesperou? Fala para mim. Pô, tá vendo, cara? Você entendeu química de alta complexidade agora. Eu acho esse entendimento, assim, um dos mais difíceis que tem. Que bom que vocês... Gente, alguém não entendeu e está desesperado, preocupado, angustiado, não fica, tá? Não fica. Aquilo ali é o motivo. O motivo. Eu acredito que tem gente aqui nessa sala, assistindo a aula, que só aprende se ver por quê. Se não vir por quê, se não vir por quê, não aprende. Eu sou um. Se não me falar por quê, eu não aceito. Eu acho que é muito ruim. Mas vamos lá. Ian Fuser. Ian, você é sobrinho do Fuser. Não, toda vez que terminar em P1 é orbital vazio. Amanda, toda vez. Terminou em P1, orbital vazio. Entendeu? Eu quero explicar então para Ian Fuser, para Mariana Spinacé, eu tenho um aluno com esse nome, eu gosto dele pra caramba. E para Elisa, tá? Olha bem, presta atenção. Presta atenção. Vou fazer aqui do lado, hein? Ó, lado. Eita. Lado do lado, hein? Mais um lado aqui, não tem problema não. Vai dar certinho, ó. Ó, o que acontece? Eu pego aqui HC, ó. Aí aqui, ó, Cl, olha o Cl, ó. Cl família 7A. 7 elétrons na camada de valência. Quando ele fizer esse compartilhamento aqui, ó, ele estabilizou. Aí o que vai acontecer aqui? Só para você entender, o Ian Fuser, meu amigo, peraí, e Elisa, e Amanda e tudo mais. Olha bem, quando você tem o boro, BH3, o boro é o mesmo problema do alumínio. Ó, por quê? Porque o boro é 5, ele é 1s2, 2s2, 2p1. Então veja, ó, S2p1, beleza? Vai ter orbital vazio. Tá vendo? Vai ter orbital vazio. Como aquele orbital vazio não é estável, deixa eu te explicar por que não é estável. Vocês já ouviram falar que na ligação química, um átomo ele tem que ter 8 elétrons na camada de valência? Vocês já ouviram isso? O Fuser, Amanda, Elisa, vocês já ouviram falar disso? Que um átomo para estabilizar tem que ter 8 elétrons na camada de valência? Para ficar parecido com um gás nobre? Sim? Excelente. E Elisa? Já ouviu, Elisa, falar disso?
Mariana, maravilha. Que bom. Então veja bem. Então veja bem. Olha quantos esse cara tem, ó. Ele tem um dele, dois dele, três dele. Tá vendo? Quando ele compartilhou, ele vai ter aqui, ó, o quarto, o quinto e o sexto. Isso quer dizer que o alumínio, ele tem falta de elétrons. O alumínio não, gente, o boro. Como o boro tem falta de elétrons, o que que ele vai fazer? Ele vai vir aqui, ó, e vai para cima do cloro aqui, ó, porque o cloro tem um monte de elétrons. Então, quando ele fizer isso, ele vai se ligar, ó, ele vai se ligar, ele vai se ligar ao cloro, assim, e aí vai ter o boro aqui, ó. Quando essa ligação acontecer, eu vou até desenhá-la de outra cor aqui, ó. Quando essa ligação acontecer, você vai ter estabilizado o alumínio, o elemento boro aqui. Só que isso aqui vai gerar uma instabilidade nesse lugar. Porque essa ligação vai ficar com problema. Porque ele fez essa ligação aqui. Então o alumínio vai ter. O alumínio. Eu tô com alumínio na minha cabeça, né? O cloro vai ter ligação demais. Então o que acontece? Essa ligação aqui, ela quebra, vem para cá. Visualizou? Quando essa ligação vier para cá, olha o que, que vai acontecer. Olha o que, que vai acontecer. Você vai ter H, C, H e H. Aí aqui, ó, vai ficar positivo. Por quê? Porque os elétrons foram embora. E o cloro vai ficar, ó, com os elétrons dele, ó, ó, e com aquele elétron que ele puxou lá do carbono. Esse carbono aqui se chama carbocátion, carbocátion, e esse aqui é o nucleófilo cloro, carbocátion. Isso aconteceu por quê? Porque o boro não tem o octeto completo, ele precisa de completar o octeto, aí ele vai no elemento que tem mais elétrons sobrando, que no caso é o cloro. Por isso, antes de vocês falarem para mim que não, opa, é por isso que nas cisões, ó, quando você tem metal de transição, tá vendo? Metal de transição, que tem orbital vazio, ele vai fazer isso aqui. Ele vai polarizar o substrato orgânico. O que é isso que eu falei, essa palavra difícil? Ele vai pegar o substrato orgânico, vai quebrar numa parte positiva e numa parte negativa. E aí? Mariana, Amanda, Fuser, Elisa, fala para mim. Não precisa de falar se é fácil, se é difícil. Professor, Oi. tipo assim, ali no alumínio, nessa reação que você fez, ele não teria que estar junto com o Cl também? Já que ele puxou o cloro? Espera aí que eu vou voltar lá. O alumínio. Aqui? Não, no exercício mesmo, Tá. Você tá na falando. letra C. Ah, tá. Mas é porque é o seguinte. Foi a Ana que falou comigo, né? Ana, o negócio é o seguinte. Nas reações químicas orgânicas, elas nunca acontecem em uma etapa só. Elas acontecem em várias etapas. Por isso que reação orgânica tem vários complexos ativados, né? Tem são várias fases para você chegar no produto. Aquilo ali eu desenhei só o final, mas antes daquilo ali acontecer, o alumínio fica colado naquele cloro ali um tempão. Chega uma hora lá que o alumínio descola para ir para algum lugar e o cloro para ir para outro lugar. Ali eu só quis desenhar a quebra, mas aquilo ali não fica daquele jeito não, porque se você parar para prestar atenção, aqui não tem estabilidade elétrica, né? Porque alguma coisa tem que acontecer depois disso aqui, porque não pode ficar alguém positivo e alguém negativo. Senão eles vão se atrair, né? Aí volta o que era antes. Entendeu? Então, a partir desse ponto, alguma coisa vai acontecer. E é isso que vai acontecer que vai descolar o alumínio do cloro que está ali. Ah, tá, entendi. Obrigada, viu?
Gente, vocês estão aí? O meu Teams falou que aconteceu algum problema. E aí? Opa. Caraca, travou e destravou tudo junto. Agora sim. Pera aí, deixa eu ver lá do começo. Pera aí que o Fuser falou um negócio aqui que eu não li. Não, foi o Felipe Loureiro que falou. Não, foi o Felipe Loureiro que falou, não. Foi o Fuser. O boro vai puxar a ligação porque a força dele ou a necessidade de ligação é maior do que tem no carbono. Sim. Sim. Como ele tem uma zona inteira vazia, ele vai estabilizar com o cloro mais fácil do que o carbono. Muito bom o comentário. Ian. Aí o Felipe, professor, se forem dois átomos muito eletronegativos, a tendência de ser uma cisão homolítica é maior? Sim. Só tem um problema, Felipe. Você quebrar uma ligação de dois caras muito eletronegativos não é difícil não, tá? Não é difícil não. Dependendo de quem for, você não tem nem que fazer força. Existem coisas que, como a eletronegatividade deles é muito grande, é facinho, facinho de quebrar. Porque um puxa para um lado, outro puxa para o outro, vai quebrar fácil, entendeu? Felipe. Ô, Vinícius, C2H5 é a mesma coisa que CH3 e CH2, tá? Paula, é o seguinte. O cloreto de alumínio e o cloreto ferro e o hidreto de boro, eles são substâncias chamadas de catalisadores. O que os catalisadores fazem? Eles entram na reação e eles saem na reação. Então, eles não ficam. Nesse caso ali, qual é a função do boro, do alumínio e do ferro? Fazer a quebra. Fazer a quebra e gerar o eletrófilo nucleófilo. Depois que eles fazem isso, eles se rearranjam e saem do jeitinho que eles entraram. Então, por exemplo, se você colocar 1 quilo de cloreto de ferro numa reação orgânica, no final dela tem que sair 1 quilo de cloreto de ferro. Ele não pode ficar na reação, porque ele não é reagente, ele é catalisador. Entendeu, Paulo? Então ele fica sempre escondido, porque ele não vai participar. É igual a enzima. Mesma coisa de enzima. Massa, bom comentário. Tranquilo ali, gente? Tranquilo? Pessoal que teve dúvidas, aí fala para mim, tá ruim ou tá bom? Posso continuar? Excelente. Então vamos embora. Aqui, ó. Quando você tem o hidreto de boro, de bromo, né? Hidreto de bromo, na presença de peróxido de hidrogênio, você vai ter HBr, aí aqui, ó, na presença de peróxido, H2O2. Essa cisão aqui, ela é homolítica. Aqui, ó, é homo. Essa forma radical. Beleza? A explicação disso aqui, gente, é muito massa, tá? Quando tem peróxido. Na verdade, eu vou escrever uma observação aqui, tá? Ó. É comum o peróxido ser orgânico, tá? Então vai ser um negócio assim, ó, R-O-O-R. Por exemplo, CH3-O-O-CH. Não cabe ali.
Quer ver? Orgânico, ó. R-O-O-R. Assim, ó. CH3-O-O CH3. Tá vendo? Peróxido de metanoíla. É mais comum o peróxido ser orgânico do que ele ser inorgânico. Eu, particularmente, eu nunca fui da reação orgânica, não, mas eu convivi muito tempo com gente que fazia isso aí. Eu nunca via eles fazendo com peróxido de hidrogênio, até perguntava por quê, e eles falam que o peróxido de hidrogênio ele é mais difícil de controlar. Então, é mais comum o peróxido orgânico, tá? Então, você vê um peróxido orgânico ali, não se assuste, porque essa aqui é a característica do peróxido, tá? Quando você tem oxigênio ligado ao oxigênio. Então, olhou para a substância, ela é peróxido, a cisão é homolítica. Tudo bem? Posso continuar? Aí, ácidos inorgânicos, na ausência de água, a cisão deles é diferente, entendeu? Só que quando você olha para uma cisão de ácido na ausência de água, ela vai ser uma cisão do tipo radicalar. Só que isso, gente, não é comum, tá? Não é comum. Não é comum de jeito nenhum. É incomum. Até porque um ácido inorgânico, ele depende da água para ser um ácido, né? Mas meios com ausência total de ácido, essa reação aí, ela vai ser do tipo radicalar. Aí você tem que lembrar do seguinte, ó, vou desenhar já nos oxigenados, né? Quando você tem o ácido oxigenado, você tem, ó, H-O-S-O-H, ó, O e O. Quando você faz a cisão desse cara, você vai ter OH mais S-O-O-H-O. Viu aí? Mesma coisa aqui, ó. Você tem H-O-E. Eita. N-O. Aí aqui, ó. Ó. Quando essa reação cisionar, você vai ter OH mais N-O. Ó. Então, na química orgânica, né? Esse cara aqui se chama os tionados, sulfurados, e esse aqui, os nitrocompostos. Até aqui tudo tranquilo, gente? Posso continuar? Gente, travou. Juliana. Ah, na presença de água é de outro jeito, Juliana. Ó, que eu acho, se você me perguntar qual vai cair com água. Quer ver? Quando você tem H-O-N-O-O e água, olha o que vai acontecer. Presta atenção. Você concorda comigo que nitrogênio, oxigênio estão... Já ouviu falar do FON, Juliana? Você já ouviu falar do FON? Já ou não? FON, flúor, oxigênio e nitrogênio, os três elementos mais eletronegativos da tabela periódica. Esse pessoal. Então, esse grupo aqui, ele é muito eletronegativo. Sabe o que isso significa?
significa que esse hidrogênio aqui, ó, ele é muito positivo. Por quê? Porque esse negócio aqui é muito negativo. Então, o que acontece? A água, ela tem dois pares de elétron aqui, ó, morrendo de rir. O que esse par de elétron vai fazer, ó? Que é negativo pra caramba. Vai vir aqui, ó, e vai atrair o hidrogênio para ele. Aí, o que vai acontecer ali? O que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui, ó. Você vai ter a água, OH. Aí, ó, eu vou até desenhar aqui de outra cor para você saber, ó. Aí, esse hidrogênio aqui, ó, vai estar ligado aqui, vai formar aquele íon H3O+, né? E aqui vai sair o NO3-, porque os elétrons ficaram nele. Beleza, Ana Clara? Desculpa, Juliana, eu vi ali, eu que li errado. Camille, vou voltar lá para gente ver o que está escrito lá. Ah, eu vou escrever bonitinho aqui. Espera um pouquinho. Ó. Aqui é tiosulfurados ou simplesmente sulfurados e aqui nitro compostos. Beleza? Desculpa aí, Camille. A pressa foi inimiga ali da coisa. Muito bem, gente. Aí, o nosso próximo tópico são reações de substituição radicalar e eletrofílica. A substituição radicalar é a substituição dos aletos de alquila, desculpa, dos aletos dos halogênios, né? Falei errado, dos halogênios, que é o Cl2, o Br2 e o I2. Reação com flúor, elas são reações inviáveis, não tem como. E a substituição eletrofílica é uma das matérias mais importantes desse curso aqui. Tá? Então, esse primeiro pedaço aqui eu estou indo bem devagarzinho para a gente conseguir encaixar a coisa e ninguém ficar para trás, porque a minha grande preocupação é não deixar ninguém para trás. Eu quero que, né, na medida do possível, que todo mundo caminhe no mesmo discernimento. Tá? Aí tem um detalhe. Existe uma concorrência, uma competição entre a reação, de adição e a reação de substituição. Só que aí, gente, falta 3 minutos para acabar. Se vocês não se importarem, eu gostaria de fazer isso na próxima aula. Pode ser? O que eu quero começar e terminar. Pode ser? Beleza. Também. Então, queridos, eu vou dispensar agora vocês 3 minutos aí, tá? Agradeço profundamente, peço desculpas se não me fiz entender, mas eu estou totalmente à disposição, tá? Pode mandar aquele e-mail para a gente responder ali o que for necessário. Deixa eu tirar o... Aqui, ó. Opa. Vai todo mundo aqui, né? Aí, ó. Beleza, Débora? Ô, professor. Fala, Ana. Aqui, rapidinho. Tipo assim, isso cai muito no Enem? Cair muito no Enem é muito complicado porque só tem uma matéria de química que cai muito no Enem, Ana, que se chama forças intermoleculares. O resto, nada cai muito no Enem. Se você me perguntar, nos últimos 5 anos caiu no Enem quantas vezes? Eu vou te falar, 3. Então tá bom. Obrigada, viu? Valeu. Ô Paula, vou dever para você essa resposta, eu não tenho certeza. Não tenho. Eu não tenho certeza. Mas, se você tiver com alguma dúvida ou curiosidade, é só mandar aí uma mensagenzinha que a gente responde, tá bom?
Tranquilo? Queridos, muito obrigado, tá?